Eu tava lendo uma história agora, antes de sair de casa, e aí eu resolvi compartilhar isso aqui através desse vídeo. Essa história ela tem 2.800 anos mais ou menos, e é de um cara chamado Jonas. Na hora que eu comecei a olhar assim, eu falei, pô, parece que tá falando de um cara chamado Douglas, que sou eu, né? E aí eu comecei a ver algumas questões e resolvi compartilhar aqui, porque talvez faça sentido para você também. Esse cara, ele nasceu em Israel, e isso em torno ali de 798 anos antes de Cristo, 780 anos antes de Cristo, nessa faixa aí de tempo. E aí, em determinada altura da vida dele, Deus falou com ele para ele fazer uma coisa e ele fez outra. Então, começou o primeiro ponto aí. Tá legal. Aí o que Deus falou para ele? Ele falou assim, Jonas, você precisa ir para Nínive para levar uma mensagem pro pessoal lá. Só que Jonas conhecia a cidade que Deus falou. E hoje é a cidade conhecida como Mossul, né, lá no Iraque. E na época era a maior cidade lá. E não só isso, era uma cidade que o pessoal não estava nem aí para Deus. O pessoal estava fazendo várias coisas, várias atrocidades assim. E, sabe, vivendo uma vida totalmente distante de Deus. Aí Jonas, como já conhecia, Jonas sabia de onde ele estava. Quando ele recebeu a mensagem, a Bíblia não é exatamente clara, mas acredita que Jonas estava na cidade natal dele, que era Gat-Hefer, e mais ao norte de Israel. E aí, o que aconteceu? Ele pensou bem e falou assim, para ir lá para o Iraque, eu vou gastar aí por volta, para Nínive, na verdade, né? Contextualizando, eu falei Iraque. Para eu ir para lá, eu vou ter que ir numa caravana, vou gastar uma média de 25 a 30 dias para chegar lá, pregar uma mensagem. E o que vai acontecer? Deus vai se arrepender, porque Deus é misericordioso, Deus tem um coração muito bom, muito grande, e eu vou lá à toa. Então não estou a fim de perder tempo e também não simpatizo muito com as coisas que eles estão fazendo, eu quero mais que eles paguem pelos pecados deles e eu não estou nem aí. Então o que Jonas tentou fazer? Ao invés de ir para Nínive, em relação ao nível do mar, né? Aonde Jonas estava, para vocês terem uma ideia, ele estava uma média de 300 metros acima do nível do mar. Aí Deus falou para ele assim, Jonas, vá para Nínive. Nínive, em relação ao nível do mar, ficava a 220 metros do mar, do nível do mar. O que Jonas fez de teimosia? Ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Só que Tarsis, em relação ao nível do mar, era aproximadamente ali 10 metros acima do nível do mar. Então veja bem, quando Deus mandou Jonas ir para um lugar, Jonas foi para o outro. Esse lugar que Jonas fez era uma descida em relação ao propósito de Deus. O que eu quero dizer com isso? Como eu também. Deus falou para mim fazer uma coisa e eu quis fazer outra. Quando eu começo a perceber aonde Deus queria me colocar e aonde está minha vida hoje, eu começo a perceber que eu desci. Parece engraçado, mas você pode estar passando por isso também. Porque do jeito que eu estou rindo aqui, daqui a pouco eu posso estar chorando. Por quê? Porque essa história tem a ver com um monte de gente. E eu olho para a vida dos meus amigos, olho para a vida das pessoas que eu conheço, um monte de gente que tem propósito estabelecido por Deus, vivendo a vida deles do jeito que eles querem. Uns vivendo em pecado, outros vivendo uma vida que a gente olha e parece que é uma vida tranquila, pacata, com a família deles, e tá tudo bem. Só que o que acontece é que Deus chamou ele para um propósito, e ele tá fugindo, igual Jonas, igual eu estava. E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque eu cansei de fugir. Deus falou para Jonas, vai para Nínive, prega a minha palavra. E Deus também tinha falado para mim, Douglas, abra sua boca, prega a minha palavra, porque através de você pessoas vão ser salvas. E Deus queria usar Jonas do mesmo jeito. Só que como Jonas sabia que Deus era misericordioso, ele não queria fazer. Porque ele entendia que Deus ia dar o jeito dele de livrar aquelas pessoas se ele quisesse. Então ele não quis perder tempo. Só que olha só, que curioso. Ele estava... tudo indica que ele estava na cidade natal dele, ele desceu para uma área mais portuária, então se ele desceu para uma área mais portuária, significa que ele teve que ir para o nível do mar. Quando a gente decide sair do propósito de Deus, a nossa vida ela começa a descer de nível. Então,
quando ele chegou nessa cidade portuária, ali em Israel, que era Jope, o que aconteceu? Ele entrou no barco, pagou a passagem e foi pro porão. Desceu mais um nível. E por que porão? Eu posso te dizer isso com toda a propriedade. Eu fui da Marinha durante um tempo e o lugar mais estável do navio não é o convés, não é a parte de cima ali. É a parte que fica embaixo da linha d'água. Aí a gente até conhece como calado, né? Se você olhar um navio assim e ele estiver vazio, provavelmente você vai ver uma linha no navio, na pintura do navio. Aquela linha ali, você vai ver uma cor em cima e uma cor embaixo. A cor que fica embaixo é a cor que dá mais estabilidade para o navio. Quando você não está vendo aquela cor, é quando o navio vai navegar com mais estabilidade. Então, como o porão era um lugar onde colocava a carga, e a carga precisa ficar num lugar estável, Jonas desceu e foi dormir. Então, o que aconteceu? Depois de um tempo, ele navegando, fugindo do propósito de Deus, começou uma tempestade violenta, e aí o pessoal começou a correr para um lado e para o outro, cada um tinha um costume diferente, cada um tinha um Deus diferente, e aí eles começaram cada um pedir para o Deus deles, e para tentar entender o que estava acontecendo. Daqui a pouco veio o capitão, eu imagino, né? Eu fico pensando assim, eu fico viajando nessas histórias quando eu leio assim. Aí eu imagino o capitão vindo correndo com o olho arregalado. Eu falei, o que tá fazendo aí, cara? Como é que tu consegue dormir numa tempestade dessa? Tu não tá vendo que a gente tá afundando? Aí eu imagino o Jonas tranquilão, falando assim, pô, não acredito que Deus vai fazer isso comigo. Ele não falou, mas ele ficou pensando. E aí até que ele falou assim, olha, o que está acontecendo é porque eu estou fugindo do propósito de Deus, e o que vocês estão vivendo aí por estarem perto de mim, vocês estão vivendo a turbulência que eu mesmo decidi criar para mim mesmo. Então, como vocês estão perto, estão pagando o pato junto. E você imagina que foi contextualizando uma conversa, deve ter sido nesse nível, né? Então, o que eles decidiram fazer? Eles decidiram jogar Jonas no mar. Então, quando jogaram Jonas no mar, eles pediram perdão a Deus, porque Jonas falou que servia a Deus e explicou a eles o que estava acontecendo. Então, eles falaram assim, ó, a gente não vai pagar isso junto contigo, não. Porque o que eles estavam, naquele cenário de confusão, eles tentando deixar o navio mais leve, porque como a área portuária era uma área onde eles carregavam o navio para levar para outro lugar, as mercadorias, o navio saía dali carregado. Então, quando ele decidiu sair de um lugar e ir para outro, ele precisava pegar um navio ali, que era um lugar bem distante, e o destino dele, saindo de Israel, era a cidade de Tarsis. Tudo indica ali pela geografia que era mais ao sul da Espanha. Então, Deus mandou Jonas ir para o Iraque, que era para Nínive, demorava 25, 30 dias. Ele decidiu ir para Tarsis, demorava uma média de 2 a 3 meses no mar. Olha que loucura. Tarsis estava a 4.000 quilômetros de distância, enquanto Nínive estava só a 900 quilômetros. Ou seja, Deus manda a gente às vezes para um lugar mais simples, mais confortável, que é só obedecer, e a gente está debaixo do propósito dele, está coberto, está tudo ali, mas a gente decide por nossa conta própria se enfiar em um montão de enrascada, se enfiar em um montão de coisa que não era para a gente estar. Então, voltando ali ao cenário de fato, quando eles entenderam que o problema daquela tempestade era Jonas, eles pediram perdão a Deus e jogaram Jonas no mar. Então, o que aconteceu nessa situação? Jonas caiu no mar, afundou mais ainda, veio um grande peixe e engoliu Jonas. Ou seja, o cara estava num lugar seguro, Deus mandou ele para um lugar seguro. Ele decide fugir e vai para outra direção. Tomou a direção sozinha por conta própria, entrou no barco e foi pro porão. A vida foi só afundando. Chegou no porão, viu tempestade e jogaram ele no fundo do mar. E veio um peixe e ainda come o cara. Olha só. Só que comeu, não matou ele. Ele ficou vivo. Olha que loucura, né? Aí tu fala assim, Douglas, pô, tu tá inventando. Não tô inventando não, cara. Isso tá na Bíblia. Aí tem muita gente que fala assim, mas espera aí, Douglas, vamos lá. Vamos parar de brincadeira e vamos falar sério de Bíblia. Vamos, tá bom. O que você quer falar? Olha, tem pesquisadores, tem teólogos que falam que isso daí é uma narrativa e está dentro de um conto. Isso daí não aconteceu de verdade. Então isso daí é uma parábola, é uma historinha para a gente contextualizar. Beleza.
Então, levando em consideração que é só uma historinha, sabe quem falou dessa mesma historinha? No livro de Mateus você vê, Mateus 14. Jesus fala dessa historinha. Olha que interessante. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus também ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, depois disso, Jesus ressuscitou. E assim como Jesus ressuscitou, Jonas também, depois de 3 dias e 3 noites, Deus deu a ordem ao peixe e o peixe foi lá e vomitou Jonas em terra firme. O peixe não vomitou Jonas na beiradinha da água, onde a gente vai tomar banho e fica ali com água na cintura, com água no peito, nadando. O peixe foi até uma área ali no mar Mediterrâneo ali, acredita-se que era também próximo à cidade de Israel lá, a localidade onde eles estavam. Tudo indica que foi bem pertinho de onde ele deveria ter partido para outra viagem para Nínive. Ou seja, o que aconteceu nesse meio do caminho? Dentro do peixe, Jonas se arrependeu. E aí ele diz que ele clamou ao Senhor e o Senhor do ventre do peixe, do fundo das profundezas, ouviu o clamor dele. Olha que interessante. E aí Deus deu Jonas uma segunda chance. E o que é mais legal é que a Bíblia fala sobre isso. Em Jonas 2 fala que então veio a palavra do Senhor pela segunda vez. Olha que interessante. Tinha vindo a primeira, ele desobedeceu. Aí veio a segunda, depois dele ter se arrependido, ele teve a chance de fazer aquilo que ele deveria ter feito. O que eu acho interessante nisso, assim como eu também, agora são 7 horas da manhã, na hora que eu estou gravando esse vídeo. Eu acordei hoje de manhã, mas um monte de gente não acordou. Um monte de gente no hospital está passando por dificuldade, nem sabe se acorda amanhã, não sabe se vai viver até meio-dia, até metade desse dia para frente. Então, desde já eu quero profetizar a cura e a restauração da saúde dessa pessoa, caso esteja me ouvindo. Porque existe um Deus que pode te curar, existe um Deus que pode mudar a tua vida, assim como mudou de Jonas. Jonas poderia ter tido outro fim, mas a fé dele no Senhor curou ele da morte, né? Curou dessa circunstância que ele estava, livrou ele. E Deus pode te curar, de fato, fisicamente, e te livrar dessas circunstâncias que você está vivendo hoje. Então, é só você acreditar, é só você fazer como Jonas, se arrepender de verdade, entregar sua vida para Jesus, para Deus, e pedir a Ele uma segunda chance. Quem sabe Ele não te ouve. Eu acredito que Ele possa te ouvir, porque eu também já recebi uma segunda chance uma vez, e não era nem para eu ter essa idade, que quando eu era pequenininho, se você observar aqui no meu pescoço, tem uma cicatriz bem profunda. O próprio médico já tinha me operado 3 vezes, ele falou para minha mãe, olha, a senhora acredita em Deus? Minha mãe falou assim, acredito. Então pode começar a orar, pede para Deus aí que a senhora acredita, porque só Deus para livrar seu filho da morte. A ciência já chegou no limite, a gente já operou seu filho 3 vezes, ele não tem mais força física. Eu tinha 3 aninhos, minha infecção foi pro sangue, meu rim parou de funcionar. Aí eu tava lá no cantinho da maca lá, da cama, e o médico não queria mais me operar. Falou assim, se a gente operar o seu filho, agora ele morre. Então a gente tá aguardando alguma coisa acontecer que não vai ser a ciência que vai resolver, não. E aí minha mãe ajoelhou lá no hospital e pediu a Deus para me deixar vivo, que ela queria me ver crescendo, cuidar de mim, do jeito dela, com simplicidade e com o conhecimento que ela tinha, que era quase nenhum. Ela só tinha ouvido falar de um Deus que cura, de um Deus que pode restaurar. E aí naquele momento ela se agarrou a tudo que ela tinha. Então nesse momento talvez possa ser o seu caso, talvez Deus seja a única coisa que você tem que você possa se agarrar. Então se você fizer isso, a chance de você viver um milagre ela é muito grande. Porque geralmente nessas circunstâncias, quando a gente deixa tudo aquilo que a gente tem de força, porque não resolveu, e a gente agarra naquilo que é forte de verdade, a gente tende a experimentar algo sobrenatural. Então quero te fazer esse convite. Experimenta aí, depois você me conta. Aí já aproveita e coloca aqui nos comentários qual foi a sua experiência e como é que você saiu dessa situação da boca do peixe aí, dentro dessa analogia. Mas continuando para a gente finalizar aqui, a grande questão é que Jonas ele estava dentro do peixe. O grego diz, né, no original da palavra, se você for ler, fala a palavra keto. Keto significa grande peixe.
Eu fui pesquisar e aí eu entendi o seguinte: esse grande peixe, ele não é dito na Bíblia qual é a espécie, o que pode ser. Inclusive é aí que entra algumas questões. Quando você não tem informações claras, você começa a poder duvidar. Só que Deus, ele não é matemático, Deus, ele não é exato. Você não consegue falar assim, ó, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo porque é assim. Deus, ele é muito louco, Deus, ele é muito, com todo respeito à palavra, né? Deus, ele é único, cara, não tem como a gente falar, não, Deus vai fazer isso, não tem. Deus, ele é dono do tempo, é dono de toda a razão. Deus, ele faz coisas muito loucas e confunde muita gente sábia, muita gente com QI elevadíssimo, olha para a Bíblia e fala, olha, o próprio Jô Soares, ele disse que tinha lido a Bíblia 6 vezes e não entendia. E o Jô Soares, caso você não saiba, ele era da Academia Brasileira de Letras, um cara extremamente culto, falava acho que 5 ou 6 idiomas, mas já tinha lido a Bíblia 6 vezes e não entendia. Por quê? A Bíblia, ela tem um segredo. Toda vez que você for ler a Bíblia, tá aí uma dica. Nunca pegue ali a Bíblia para ler só como um livro. Pega a Bíblia, ora, peça a Deus para abrir o seu coração e o seu entendimento para você entender o que está escrito ali. Porque se você pegar a Bíblia para ler como história, a Bíblia como você tem em casa provavelmente, por que eu digo provavelmente e eu vou entrar um pouquinho nesse detalhe? A Bíblia, ela foi agrupada ali numa série de livros, dentro de um contexto. Mas ela não está escrita em ordem cronológica, ou seja, ela não está escrita na ordem que os fatos aconteceram. Eu tenho até uma Bíblia, que é essa aqui, ó. Essa daqui é a Bíblia de ordem cronológica, essa. Ó, tá aqui no cantinho. Ordem cronológica, tá vendo? Então, essa Bíblia daqui, ela é uma Bíblia de estudo. E ela narra os fatos na ordem que aconteceu. Então, ajuda a gente a entender aonde estava, como começou. Então tem uma série de outras informações que para você, se você estiver fazendo uma leitura normal, não vai mudar nada. Mas para mim que gosto de ler, de entender como funciona, me ajuda bastante. Então, dentro desse contexto que a gente está falando, Jonas, eu, você, Jesus, como é que eu me vejo muito nisso? Quando Deus falou para Jonas ir para Nínive, é porque o povo estava pecando e Deus queria salvar aquelas pessoas. E aí Jonas, ele de teimosia, ele não queria fazer, como eu já disse, Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro. Eu também, Deus falou para eu pregar a palavra dele e eu tinha um pouco de medo, um pouco de resistência. Por quê? Eu sempre pensava assim, eu vou começar a falar, vou ligar a câmera, vou falar alguma coisa assim, e as pessoas vão ficar me julgando, vão dizer, quem é você? Você não é pastor, você não é referência de nada, teu pai abandonou tua mãe, você tinha lá 13, 14 anos, você cresceu sem pai, nem referência de pai você tem. Não é sobre isso. A grande questão é que eu não quero aqui falar de mim, eu quero falar de Deus. E a autoridade que eu tenho para falar de Deus é a Bíblia. E se eu me permitir para que Deus me use e leve a mensagem, eu não estou falando de mim, eu estou falando de um Deus que pode curar, que pode salvar, que assim como fez comigo, fez com você. Imagina a obra na sua casa, você tem lá a água chegando na sua torneira. Às vezes você nem sabe, porque você não se lembra, mas dentro daquela parede onde a torneira está presa ali, tem um cano. Esse cano sou eu e você. Se você se permitir como um canal, como um cano, a bênção que é a caixa d'água lá, vai estar lá com água e vai chegar na torneira. Deus é a caixa d'água, a gente é o cano, a água é a palavra e quem abrir a torneira vai experimentar o frescor que a palavra pode trazer para o coração deles, entende? Uma analogia bem rápida, bem simples para você entender. Quem sou eu no meio disso tudo? Eu sou só um tubo, sou só um cano. É isso que eu quero ser, um canal de bênção e só. Não quero ser reconhecido como nada, como pastor, como pregador. Quando eu era mais novo, até às vezes eu pensava assim, falei, poxa, eu queria que Deus me usasse, que Deus, assim como Deus usa esses grandes caras assim, eu queria que Deus me usasse também. Aí eu ficava pensando, então durante muito tempo assim eu fiquei imaginando como seria se eu fosse ser usado por Deus assim para pregar. Então eu vi algumas coisas assim, dentro de algumas visões que Deus me deu, de algumas coisas que Deus falou comigo, eu fiquei com medo, para ser bem sincero, porque eram coisas muito grandes para
para uma criança entender como é que aquilo aconteceria, sabe? Então, quando eu comecei a ver as coisas assim acontecendo, eu tive medo. Talvez eu tive um pouco de egoísmo, talvez não, com certeza. Eu olhei para aquilo e falei, cara, vou ter que abrir mão de tanta coisa. Vou ter que abrir mão de muita coisa que eu gostaria de fazer, de muitas coisas que eu gostaria de experimentar. Então, eu fiquei, sabe, com um egoísmo muito grande. Eu tinha uma conexão muito grande com Deus, assim, eu orava, eu debruçava na palavra, eu ficava ali trocando ideia com Deus, e Deus falava comigo igual eu ouço sua voz. Se você falar comigo, parece maluquice, né? Mas cada um tem uma experiência única com Deus. E se você pedir para Deus, Deus, quero saber se é verdade o que esse cara tá falando aí, e eu quero experimentar isso também. Igual você falou com ele, fala comigo. Aí você vai ver, se você tiver com o coração aberto, você vai ver. Não tô aqui para mentir, eu podia estar fazendo outra coisa, inclusive eu vou sair daqui, vou desligar o vídeo, vou para academia, vou fazer minhas coisas de trabalho. Tenho coisa da consultoria para fazer, da mentoria que eu tenho com alunos que estão querendo empreender, e eu ajudo essas pessoas a saírem do zero e alcançarem uma escala através da internet. É trabalho, muito trabalho, mas é um trabalho extremamente estratégico, e é uma ajuda que eu dou para elas porque eu passei 8 anos no digital batendo cabeça, e eu descobri que o digital é um labirinto. Se você entra por uma porta e você quer chegar a outra, se você não sabe o caminho, você perde bastante tempo. Então a consultoria que eu presto para empresas é nesse sentido, de transformação digital. Sou especialista em inteligências artificiais, e para as pessoas assim, eu tenho ajudado pessoas a empreenderem usando a internet. Então o que a gente faz é um trabalho bem específico, mas o vídeo não é sobre isso não. Se você quiser saber sobre isso, depois você me manda mensagem e a gente troca uma ideia. O vídeo aqui é sobre o compartilhamento de uma mensagem que fez muito sentido para mim, que é a mensagem de Jonas, e que assim como ele estava em teimosia, eu também estava, mas eu decidi quebrar essa teimosia e me expor aqui para começar a falar da palavra de Deus, porque assim como eu conheço o algoritmo para levar as empresas para alcançarem os clientes, eu sei que Deus também vai trabalhar nesse algoritmo para levar essa mensagem a quem Ele quer. Então a minha parte eu estou fazendo. Mesmo que eu não esteja lá no coração da África como um missionário, eu estou aqui na internet como um canal onde Deus pode falar e encontrar pessoas que Ele deseja. Então, para finalizar agora, o que aconteceu foi que quando Jonas chegou em Nínive e ele pregou lá, andou um dia inteiro lá pregando para as pessoas, vocês têm que se arrepender porque Deus vai passar o cerol em vocês aí, cara. Vocês estão fazendo muita besteira, as práticas de vocês estão irritando bastante Deus. E cerol vai descer com força aí. Aí o que aconteceu? Ao invés do pessoal ficar repudiando Jonas, ficar brigando com ele, sabe o que o povo fez? Se conscientizou. Mas, cara, é verdade, a gente está vivendo uma vida que tá desregrada, tá bem caótica aqui, muito louca, vamos parar com esse negócio. As pessoas se arrependeram, olha que doideira. Jonas não queria ir porque ele sabia que as pessoas iam se arrepender. Só que Deus sabia que aquelas pessoas, no meio daquelas pessoas ali, tinha gente que não sabia nem o que estava fazendo e estava indo no barco, sabe? Estava indo naquela confusão toda. E aí, quando o Jonas começou a pregar pela cidade, a palavra que ele estava falando na cidade chegou até o ouvido do rei. Sabe o que o rei fez? Falou assim, é? Então tá bom, isso tá errado mesmo. A partir de hoje eu não quero que ninguém coma nada. Vai todo mundo se vestir de pano de saco, que era uma forma deles dizerem que estavam arrependidos, né? Se vestiu de pano de saco, colocavam, igual aquele saco de batata, que é entrelaçadinho, aquela roupa ali que eles vestiam, que era o pano de saco. E colocavam cinza na cabeça e faziam um jejum. E aí o rei decretou isso na cidade inteira, porque ele entendeu que de fato o que eles estavam fazendo era bastante desagradável a Deus e eles se arrependeram. Então as pessoas se voltaram para Deus e começaram a clamar a Deus e pediram lá para que Deus restaurasse a terra deles. Essa confusão toda que está no Brasil aí, de política, de censura, de um monte de coisa, tem uma solução. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Tem ou não tem solução para o Brasil? Tem, só que o pessoal precisa passar por essa fase do arrependimento. Enquanto a nação
e os governantes não passarem por essa fase, o caminho é um caminho bem escuro, sabe? Mas existe uma solução e a gente, como pessoa de Deus ali, a gente pode se colocar em oração para que outras pessoas sejam despertas. Então eu estou fazendo a minha parte. Você, se fizer a sua, vai ser mais um fazendo e daqui a pouco junta outro e outro e outro e a gente vai ganhando força nesse movimento de pedir a Deus que Ele perdoe essa galera aí e restaure o Brasil, porque tem solução ainda. E aí foi o que aconteceu lá em Nínive. O pessoal se arrependeu, orou e Deus foi lá e restaurou o povo deles. Só que o que aconteceu? O Jonas, ele pregou e ele foi para cima de um monte, construiu um abrigo para ele lá e ficou olhando lá de cima do monte para a cidade. Só que ele estava esperando o quê? Que o pessoal não ia se arrepender. Ele pregou e saiu. Ele achou que Deus ia tacar fogo na cidade e ia destruir tudo. Aí ele ficou olhando assim e começou a perder a paciência. Aí, tá bom, o que Deus fez? Teve um dia, Deus foi lá, fez crescer uma árvore e cobriu o abrigo dele, fez sombrinha para ele assim, para ele ficar no fresquinho. Aí Jonas ficou feliz. Aí no outro dia Deus foi lá e mandou uma lagarta. A lagarta foi lá e comeu a árvore toda. Aí Jonas ficou chateadão, porque ele preferia morrer e tal. Aí Deus falou assim com Jonas: Jonas, você que plantou essa árvore aí? Não. Você que regou? Você que podou? Não. Então por que você ficou chateado quando a árvore cresceu e depois a árvore morreu, se você não fez nada com isso daí? Ah, igual só. Aí o Jonas começou a querer debater com Deus, né? Falou assim: é por isso que eu não queria vir para cá, para Nínive. Eu sabia, as pessoas estão aqui pecando, você manda eu sair de lá, manda vir para cá, aí eu prego aqui, você não castiga ninguém, não mata ninguém. E Deus falou assim com o Jonas: Jonas, você sabia que aí dentro da cidade tem gente que não sabe nem discernir qual é a mão esquerda e qual é a mão direita? Então, olha que legal, olha a paciência de Deus com Jonas. Então, o que acontece? Você fala assim, pô, vai julgar Jonas? Jonas é o Douglas e é você, nesse caso. Muitas vezes a gente não faz o que Deus manda porque a gente não entende. E a gente fica chateado quando não tem o resultado que a gente espera. Só que a grande verdade é que o cano, ele não decide se a água vai subir ou vai descer. Ele tem que ser a passagem. E a minha parte de pregar a palavra eu estou fazendo. Se você fizer a sua também com essa consciência de que você não vai conseguir entender o propósito de Deus, e você passar a mensagem tranquila, de forma leve, do seu jeito, a sua mensagem vai se conectar com alguém que precisa ouvir daquele jeito que tu está falando. O meu jeito de falar da palavra é esse, brincando, conversando, às vezes fazendo piada, às vezes não, às vezes falando sério. Então, eu acho que isso vai fazer sentido para alguém que precisava. Então, encontra a sua maneira aí, fale do seu jeito. Não fique esperando ter o melhor cenário, não fique esperando ter o melhor momento. O melhor momento é agora, cara. Usa o telefone que você tem, velho, com tela quebrada, não importa. Liga o telefone e fala: ah, Douglas, mas eu não tenho um áudio bom. Eu tenho esse áudio bom porque eu uso para gravar conteúdo. Esse telefone que eu estou usando, esse microfone daqui, é porque eu uso para trabalho. Então, eu já tenho uma estrutura, mas que não é a melhor estrutura, mas já ajuda de um jeito. Mas por muito tempo eu deixei de gravar conteúdo porque eu não tinha um áudio bom, não tinha uma tela boa. Mas isso me parou e a grande verdade, sabe qual é? Era só uma desculpa que eu estava dando. Não era o real motivo, sabe? Então, enquanto você continuar dando desculpa, não só para falar da palavra de Deus para as pessoas, mas isso vai te travar em várias áreas da tua vida. Às vezes você não está fazendo uma pós-graduação, uma faculdade, um mestrado, um doutorado, porque você está dando desculpa. A grande verdade é que você não está priorizando. Desculpa a sinceridade, tá? E na verdade é até um desabafo, não estou te acusando de nada não. Mas muitas coisas eu deixei de fazer porque eram desculpas que eu estava criando para justificar a não prioridade. E aí agora que eu tenho clareza sobre isso, eu estou começando a rever alguns projetos e começando a refazer ou começando a fazer coisas que eu deveria ter feito há um tempo atrás. E esse canal que eu criei é justamente sobre isso. Eu deveria ter priorizado isso lá atrás. E talvez eu já tivesse salvado muitas almas com essa mensagem, porque a gente, na verdade, falando de Jonas, a gente está falando de Jesus. E quando a gente fala de Jesus, a gente fala do propósito de Deus para a gente.
de tornar a gente filho através da adoção por ter aceitado Cristo. Então, se você ainda não aceitou Jesus e você quer sentir essa paz, essa presença de Deus na sua vida, eu te convido. Faz uma oração, fala: Deus, se isso é verdade que esse cara está falando, eu quero experimentar a salvação. Eu quero começar a ter uma vida leve, porque eu estou com o Senhor. Não importa o peso da minha dificuldade, da minha rotina, não importa o que eu esteja passando. Mas eu quero ter uma alma leve, eu quero ter uma alma feliz. Eu quero ser uma pessoa que abra a boca e saia a palavra de vida. Eu quero parar de resmungar, eu quero voltar, ou quero começar a ser grato, porque se não fosse o Senhor, eu nem teria acordado. Então a grande verdade é essa: você está vivo, você está ouvindo porque Deus te deu a chance de viver mais esse dia. Então faça jus a essa oportunidade, sabe? Dê a Ele a oportunidade de mudar a sua vida. Então, como é que eu vejo isso que eu estou falando para você? Aqui do lado tem um chuveiro aqui na praia. Eu tô numa região de praia aqui. E aí eu venho muito com os meus filhos aqui. Então quando a gente sai da areia ali, eles estão cheios de areia, né? Da parte da areia. E eu ligo o chuveiro. Só que como eles já estavam na água fria e o chuveiro, às vezes a água está fria, eles querem se limpar, mas não entram embaixo do chuveiro. Então eu ligo o chuveiro, eu abro a água cai e eles não conseguem se limpar. Por quê? Porque não estão embaixo da água. Então o que eu faço é pegá-los com carinho e colocá-los embaixo da água. Às vezes eles choram, né? Porque eles estão ali já com o corpo quentinho e aí vem a água fria de novo, então tem aquele estressezinho de criança que é normal. E o que eu quero te dizer com isso? Por que eu falei que eu tô aqui perto da praia e tem um chuveiro? Porque Deus, Ele já ligou o chuveiro. E para você ser abençoado, o que você precisa fazer é entrar embaixo da água. Não adianta você olhar para a água e ver a água caindo, que você não vai conseguir se limpar. A palavra de Deus, ela limpa a gente, ela cura a gente. Então, quando a gente entra embaixo da água, aquela sujeira que está na gente, que é nossa, que é fruto das escolhas que a gente fez, das ações que a gente decidiu tomar, o que a gente decidiu fazer, foi deixando a gente sujo, foi deixando a gente com bastante coisa que a gente precisa tirar. E essa água, que é a palavra, ela vai curando a gente, vai limpando a gente. À medida que a gente vai ouvindo e vai se limpando, Deus, ele começa a poder operar na gente. Então a gente limpa, a gente começa a poder acessar outros lugares que antes sujo a gente não podia. E que lugares são esses? São lugares especiais onde Deus quer te levar, entendeu? Então, coloca isso em prática e experimenta tomar banho nesse chuveiro de Deus, sabe? Para que Deus possa te limpar, e aí você vai começar a experimentar, e aí você vai querer mais, e aí você vai querer mais. Então aquilo vai se tornar uma rotina. Coloca aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade, e à medida que eu for lendo, eu vou conversando com vocês lá e vou estar colocando também seu nome em oração, para que Deus possa estar mudando a sua vida. A ideia aqui nesse canal não é gerar engajamento, não é gerar, de verdade, sem pretensão de algoritmo, porque se fosse jogar esse jogo, é muito melhor entrar com tráfego pago, sabe? Não é... O orgânico, ele é legal para quem tem tempo, para quem tem paciência, para quem já está grande no mercado, ou quem tem uma estrutura que possa terceirizar. A intenção aqui não é ganhar seguidores, não é ser monetizado pelo YouTube. Se isso acontecer, vai ser legal, porque são coisas que a gente vai saber que está fazendo, que está atraindo gente. Mas a ideia aqui é só trazer a mensagem, sabe? Se você quiser compartilhar essa mensagem com alguém que você conhece, com alguém que você sabe que essa mensagem vai fazer sentido para ele, você se sentir à vontade, faça isso. Clica aqui no botãozinho, tem uma setinha que é o compartilhar e já manda para o seu colega. Comenta aqui o que você achou do vídeo, como eu posso te ajudar, que tipo de dúvida você tem sobre isso que eu falei, e a gente vai trocando essa ideia. Tá legal? Então até o próximo vídeo. Foi legal estar com vocês aqui durante esses 30 minutos aí. E eu acho que eu não vou editar esse vídeo não. Vou deixar ele do jeitinho que tá aqui e tá tudo bem. Sem perfeccionismo, para vocês entenderem que do jeito simples também funciona. Tá bom? Um abração aí, até o próximo vídeo.